Irmãos, eu disse que nós estamos no meio de uma série intitulada Encontros com Jesus no Evangelho de João. E eu e pastor Jailson, vamos fazer mensagens e nós teremos aulas de escola dominical também a começar do dia de hoje, inspiradas nesse livro do pastor Tim Keller chamado Encontros com Jesus. Esse é um livro que tenta retratar, dentre outras coisas, histórias, não só no Evangelho de João, mas em outras partes dos Evangelhos, em que pessoas têm encontro com Jesus e isso os transforma radicalmente, porque Jesus chega ao mais íntimo das suas necessidades e traz à tona necessidades que só Ele pode suprir. Então, eu e pastor Jailson escolhemos passagens de João para pregações e para aulas, para que nós pudéssemos então suscitar esse aspecto tão precioso. E já que nós temos esse livro disponível na nossa pequena livraria, eu quero encorajar você a comprá-lo, tá? Esse é um livro que vale tanto para nós aprendermos mais sobre as sutilezas da glória redentora de Jesus, quanto para presentear alguém que ainda não conhece a Jesus ou conhece pouco de Jesus. Pastor Tim Keller tem uma habilidade muito grande de expor o evangelho comunicar de maneira compreensível a quem não é evangélico. Então é um bom livro para a gente presentear pessoas que nós queremos que conheçam a Jesus, assim como para nos edificar. Então quero encorajar você a comprar e ir acompanhando essa série e fazendo uma boa leitura. Na primeira mensagem, no domingo passado, nós vimos o encontro de Jesus com Natanael. E eu destaquei o ceticismo de Natanael, para explicar como Cristo se mostrou conhecedor de coisas que só Deus pode saber. E Natanael se impressionou com isso. E eu disse que esse conhecimento que Cristo tem do nosso interior, quando Ele nos revela isso, é só isso que é capaz de transformar uma pessoa cética num discípulo de Jesus. Quando a gente é confrontado não só por fatos ou por argumentos apologéticos, mas quando Jesus revela-nos quem nós somos, aí nós ficamos impressionados com Ele. E isso nos leva do ceticismo à fé, à confiança nele. Um exemplo disso na Escritura é Saulo de Tarso. Lembra, Saulo já tinha ouvido falar de Jesus várias vezes. Ele até perseguia os seguidores de Jesus, até o dia em que Jesus se encontrou com ele. E quando Jesus revela conhecer as coisas que ele faz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É que ele fica impressionado. Então a revelação que Jesus nos traz por intermédio da sua palavra, de que Ele nos conhece, Ele sabe o nosso interior, isso nos transforma e nos leva do ceticismo à fé. A passagem de hoje, que é a que eu quero ler com vocês agora, João 2, de 1 a 11, é uma passagem de diferentes interpretações. É a transformação de água em vinho, né? Lá em Caná, no casamento em Caná da Galileia. Antes de ler a passagem, deixa eu só dizer para vocês que existem interpretações variadas dessa passagem, que muitas vezes vão do altamente alegórico até o meramente corriqueiro ou secundário. Tem gente que quer interpretar um monte de alegorias aqui, dizendo que aqui está fazendo uma conexão com a ressurreição de Jesus, porque começa a passagem no terceiro dia, né? Ou que querem chegar aqui a uma ideia de associação com o casamento, as bodas do Cordeiro. Então, o simbolismo, muita gente procura simbolismo, e a gente vai falar daqui a pouco que existe simbolismo, mas que a gente tem que ser cuidadoso nisso. Mas o que é mais comum a gente ouvir, talvez você já tenha ouvido mensagens assim, é conectar essa passagem com Jesus valoriza casamento. É verdade, mas se é só isso que a gente aprende da passagem, a gente aprende muito pouco da passagem. Ou que Jesus não é contra vinho ou contra festa, é verdade, mas isso é secundário, isso tem valor inferior e ele não mostra a beleza da revelação de Jesus Cristo. Então eu não quero que a gente use passagens assim, como a gente ouve frequentemente em pregações de casamento, né? Sobre como Jesus tem que estar presente no casamento, como ele esteve lá no casamento das bodas de Caná, né? Bodas de Caná da Galileia, e não enxergar a riqueza da passagem e aquilo que é demonstrado acerca de quem é Jesus Cristo e o que Ele faz por nós. Então, eu gostaria que nós atentássemos para o propósito maior da passagem, conforme ela está inserida no Evangelho de João. Eu quero que você compreenda que essa passagem vai sim iniciar um período de demonstração da glória de Jesus Cristo. Lembra que João 1,14 fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Pois agora Jesus vai começar a demonstrar a sua glória.
O sinal que ele vai fazer é uma demonstração, uma revelação da sua glória. Ele tinha prometido isso a Natanael. Quando Natanael creu em Jesus, Jesus falou assim: você creu porque eu mostrei conhecimento a seu respeito? Você vai ver coisas muito maiores. Estava falando do seu ministério, queria demonstrar a glória messiânica do Filho de Deus. Então, existe algo simbólico aqui, que é o que o sinal apresenta, tá? O nosso texto é o primeiro de 7 sinais registrados em João, dos capítulos 2 a 11, tem 7 sinais, e esses 7 sinais, esse trecho do Evangelho, frequentemente é chamado de o livro dos sinais, porque eles mostram um pouco de quem é Jesus, tanto é que vários sinais têm algumas explicações posteriores. Por exemplo, Jesus multiplica pães, e aí ele fala: eu sou o pão da vida. Ou ele dá vista a um cego para mostrar como ele é a luz do mundo, que faz a gente enxergar. Ou ele ressurge Lázaro para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Várias vezes Jesus interpreta os sinais através de discursos. Então, os sinais eles têm sentido simbólico, eles apontam para uma outra realidade mais sublime do que apenas a bênção material. Isso também, mas aponta para coisas maiores. Então, eu quero olhar para vocês, para isso, mas principalmente, como é que o sinal revela quem é Jesus. Porque se a gente não enxergar a beleza de Jesus Cristo, nós perdemos de vista o propósito de João. João, quando ele está terminando o seu evangelho, no final do capítulo 20, ele diz assim: muitas outras coisas Jesus fez, mas estas eu registrei para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Vocês têm que conhecê-lo. Se o sinal não mostra quem é Jesus e um pouco da sua glória, nós perdemos de vista o propósito do sinal. Então, nós vamos olhar para isso agora. A glória de Jesus manifesta no sinal. Quem não enxerga a revelação da glória de Jesus no sinal, não entendeu o propósito do sinal. E é importante eu destacar isso, agora que nós vamos ler a passagem, porque tem pessoas no Evangelho de João que até acreditam no milagre, mas não necessariamente em Jesus. Tá? Tente para isso. Eles acreditam no milagre, eles se impressionam com o milagre, mas nem sempre com a pessoa de Jesus Cristo. E isso é não entender o propósito do sinal. Eu não vou falar desse sinal para que a gente fale do espetacular, do sobrenatural, do miraculoso, porque há muitas pessoas que têm essa expectativa, mas não entendem a pessoa de Jesus. Então, acompanhe comigo a leitura de João 2, de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o cenário é o seguinte: festa de casamento, Caná da Galileia, na qual Maria, Jesus e os discípulos são convidados. Maria vem até Jesus para que ele resolva o problema do vinho. O vinho acabou. E ela vem até Jesus. A gente não sabe por que Maria vem até Jesus. É difícil a gente especular e dizer assim: ela sabia que Jesus ia fazer um milagre. Jesus não tinha feito milagre nenhum até então. Lembra que no final da história diz que esse foi o primeiro. Então não dá para a gente dizer que Maria já sabia que Jesus ia fazer alguma mágica ali. Não. A gente não sabe. Talvez Maria tivesse vindo até Jesus porque a essa altura é provável que ela já fosse viúva e o seu filho mais velho era o provedor da casa. Então talvez ela quisesse que ele ajudasse a resolver o problema. Nós não sabemos. O que nós sabemos que é importante destacar é que Jesus soluciona aquele problema com um sinal. Essa palavra é preciosa para João. Ele gosta de chamar os milagres de sinais, porque sinais apontam para uma outra coisa, tá?
Um pouco de contexto ajuda a gente a entender esse milagre, porque, vamos ser bem honestos aqui, esse milagre é estranho pra gente. Não tem ninguém morto para Jesus ressuscitar, ninguém doente para ele curar, nem um demônio para ele expulsar, não é? Tem ninguém passando fome para ele multiplicar pão. Tudo que Jesus faz aqui é dar uma festa. Às vezes a gente fica se questionando assim, Jesus, tanto poder, Senhor, já você está coisa espetacular, né? Já curar a fome da África. Pronto, sanar o problema, não é? Ou poderia trazer paz mundial, não ter mais guerra. Tanto poder sobrenatural, o Senhor vai transformar água em vinho. Esse milagre aparentemente secular faz muita gente questionar a validade dele, parece tão insignificante. Mas é bom que a gente entenda um pouco do que era o casamento naquela época. Casamentos, nos tempos de Jesus, eram eventos muito mais comunitários do que a gente está acostumado. Hoje em dia, você tem pessoas que fazem assim, uma festinha só para os íntimos. Reservada assim. Não é? A gente vai fazer uma coisa pequenininha, viu? Mas eu queria convidar você porque você é um amigo. Não, naquela época não tinha isso. Casamento não era um evento reservado só para os amigos. Era comunitário. Era algo que era o evento mais importante da vida pessoal de alguém e era celebrado em comunidade. E como isso era um evento comunitário, acabar o vinho não era uma coisa simples, não era apenas deselegante ou mera quebra de etiqueta, era acabar com a festa. O vinho, nas culturas semíticas, nas culturas da época, era sinônimo de alegria. Era uma bebida comum para quem gostava da videira. Existem evidências disso no Antigo Testamento. A videira era importante, então essa era uma bebida comum. E por ser uma bebida comum e parte da dieta do povo, acabar com o vinho era acabar com a festa. Todo mundo tinha que ir embora. Então, para uma cultura muito preocupada com a vida comunitária, isso era tremendamente vergonhoso. A situação é uma situação de vergonha, no qual o noivo seria colocado numa situação de desprezo e de chacota. Só que Jesus resolve restaurar a festa, como verdadeiro mestre de cerimônias, ou encarregado da festa, lembra? Tem um encarregado no verso 9, mas Jesus aqui está dizendo que quem é encarregado dessa festa sou eu. Não é? E ele resolve então tomar conta dessa festa, e resolve fazer um milagre. E João acrescenta um detalhe aqui, que não deve ser considerado insignificante. Eu quero dizer a você, porque isso não é tão perceptível. A história começa assim, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Por que no terceiro dia? Por que isso é importante? Porque João começa, a partir do capítulo 1, narrar uma sequência de dias. Uma sequência que ele fala no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, 3 dias depois. E se você contar a sequência direitinho, você vai chegar a uma semana. 7 dias. Alguns autores que dizem que João está fazendo isso de propósito, para que a gente atente para o início de uma nova criação. Como é que João começa? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas se fizeram por intermédio dele, criação, Gênesis 1. E depois João apresenta uma nova semana, para dizer quem é que vem trazer nova criação e fazer tudo novo. Então, essa nova criação, essa nova semana, ela culmina no 7º dia com um sinal, um milagre. E é curioso porque eu disse que dos capítulos 2 até o 11 são sinais. Olha que interessante, começa no 7º dia um período de sinais. O que eram sinais? Sinais eram antecipações de glórias futuras ou vislumbres redentores de Deus restaurando a ordem natural. Por exemplo, eu disse isso já na série de milagres que eu preguei no ano passado junto com o pastor Jailson. Quando Jesus Cristo restaurava a ordem à natureza, ou saciava a fome, ou expelia demônios, ou curava um enfermo, ele estava antecipando, dando uma entradinha para você entender como é que vai ser o reino futuro. É como se ele estivesse trazendo um pouco do futuro para o presente, para você enxergar o que ele é capaz de fazer em restaurar a ordem natural. Então, o que eu quero destacar aqui é que João é muito cuidadoso. João está escrevendo um evangelho que não vai ser lido só uma vez. Vai ser lido algumas vezes para que as pessoas meditem. E ele está colocando uma semana de propósito para que você entenda que o Shabat, o descanso, começou. Jesus traz descanso nesse dia de festa. Shabat era o 7º dia, era o dia de descanso. Jesus então vai apresentar um período de restauração. Por isso que eu li com vocês Isaías 25, em que fala que toda tristeza, toda lágrima seria enxugada e seria um tempo de festa, de carnes suculentas e de vinho velho, de vinho envelhecido, isto é, de vinho bom. Esse é o seu retrato que dá.
Embora esse seja um sinal, uma antecipação do descanso eterno, Cristo já nos proporciona descanso presente para nossa vergonha. Lendo o capítulo do pastor Tim Keller, que trata dessa passagem, ele destaca como todos nós lutamos com esse aspecto de vergonha, todos nós somos culpados, todos nós tentamos esconder um pouco das nossas feiuras, das nossas imperfeições. É por isso que a gente trabalha pra caramba, porque a gente não quer passar uma imagem ruim. Olha só como a gente é preocupado com imagem. É por isso que a gente engorda o nosso currículo, porque ninguém pode pensar que a gente fez pouco. É por isso que a gente se preocupa com a nossa aparência, porque ai daquele que olhar e ver como a gente é de verdade. É por isso que a gente precisa estar certo o tempo todo. No fundo, nossa luta por apresentar uma boa imagem é porque a gente sabe que no interior nós não somos bonitos. Eu sei que há uma negação constante disso na maioria das pessoas, mas nosso esforço por esconder quem nós somos é constante em todos nós. Eu inclusive. Nós somos pessoas marcadas por vergonha. Marcados por vergonha. E Jesus aqui é aquele que pode nos dar descanso. Se a falta de vinho naquela festa traria vergonha ao noivo, Jesus Cristo faz questão de não deixar que a vergonha predomine, mas traz alegria e festa. Isso me leva a um segundo ponto que eu quero destacar. Nos versículos 3 em diante, a Maria pede para Jesus, não só comunica para ele, tem um pedido implícito aqui, né? Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Como quem diz, resolve aí, dá um jeito, o que você pode fazer? Não é? E a maneira como Jesus responde ao pedido de Maria é muito estranho. Assim, você conhece a passagem, eu sei que você já sabe o final da história, e às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes. Mas Maria chega para Jesus e diz: olha, faz alguma coisa, você sabe o que ele é capaz de fazer porque você conhece o final da história? E como Jesus responde? Verso 4. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Falta de educação, Jesus. Não é? Essa é a nossa primeira impressão. Na verdade, Jesus não está sendo deselegante. Mulher não é um termo ofensivo. Ele diz isso quando ele está na cruz, lembra? Mulher, eis aí o teu filho. Fala para João para cuidar. João, filho, eis aí a tua mãe. Para cuidar de Maria, porque ele estava sendo levado, seria morto. Então não é um termo deselegante, mas a resposta que Jesus dá, certamente, tem duas coisas que devem ser destacadas aqui, que fazem dela singular. A primeira é que Jesus propõe uma distância entre Maria e ele, entre a sua mãe e ele. Observe que em nenhum momento Jesus dá nome à sua mãe, apenas chama de mãe, porque é importante destacar a relação que ela tinha com Jesus. Mas quando Jesus fala que temos nós em comum, ou que tenho eu contigo, como diz outra tradução, mostra que a missão messiânica de Jesus não podia ser controlada nem mesmo por um pedido da sua mãe. Diferente do que pensam alguns, principalmente num país católico romano como o nosso, não é verdade que um pedido da mãe faz com que o filho atenda. Essa resposta de Jesus é uma resposta de quem diz: mulher, você não resolve a minha agenda, é outro quem a resolve. É o Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. É o Pai que resolve a minha agenda. A minha hora ainda não chegou. Então aqui o que a gente percebe é que Jesus está colocando gentilmente a sua mãe na posição de discípula. E sabe o que é curioso? A história dá a dica de que ela entendeu. Ela entendeu. Ela não reagiu dizendo: se a gente falar com sua mãe. Não é assim. Pelo contrário. No verso 5, quando ela fala assim: servos, façam tudo o que ele disser. Isso não é quem está mandando na história. Isso é quem está sendo subserviente. Escute a ele. Faça o que ele mandar. Ela passa a deixar de ter controle, né? Ela deixa de ter controle da situação e agora passa o controle ao seu filho, que na verdade é o seu Senhor. Então aqui nós vemos como ela é transformada de mãe apenas numa discípula, numa seguidora de Jesus Cristo. O segundo aspecto da resposta é muito marcante, e esse eu quero destacar com um pouquinho mais de cuidado. É que Jesus fala assim: a minha hora ainda não chegou. Jesus, o que tem a ver? Não é? Essa hora. O que Jesus está dizendo? Está na festa? O que é esse negócio de hora não chegou? O Evangelho de João se refere várias vezes a essa ideia de hora.
E na maioria das vezes ele associa ao período de morte, de sofrimento e morte de Jesus. Por exemplo, em alguns momentos do Evangelho de João, é dito assim que os soldados chegaram, mas não pegaram Jesus porque ainda não era chegada a sua hora. Mas quando o capítulo 11 termina, o período dos sinais, em que algumas vezes é dito que não era chegada a sua hora, e o capítulo 12 começa, que é o finalzinho, é a última semana de Jesus, aí ele fala assim, chegou a minha hora. 3 vezes ele diz, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. A hora chegou. Porque ele sabia que ele estava prestes a ser oferecido. Então, o que eu quero destacar para você aqui, que parece estranho para nós, mas é uma das verdades mais bonitas desse texto, ao meu ver, é que Jesus demonstra certa angústia, porque começar o seu ministério público significa caminho da cruz. Imagina esse que era Deus, mas também era homem, em tempo de festa, de repente passar a sofrer angústia. E quando vai começar o período de sofrimento e morte. Seu ministério público seria um ministério de antagonismo, de oposição, de sofrimento para ele e consequente morte. Então isso explica um pouco da sua angústia, do tom angustiado com o qual ele responde à sua mãe. Não deselegante, mas certamente angustiado. É como se Jesus tivesse saído do espírito de festa e adentrado um espírito de angústia e dor. Mas o que eu quero que você compreenda é que só ele poderia prover o vinho, e isso teria que ser com o seu próprio sangue. Então presta atenção no que essa história está nos ensinando. Trazer alegria àquela festa significaria para Jesus entrar num tempo de angústia e morte. É por isso que eu intitulei essa mensagem que a sua tristeza é a nossa alegria. Para ele, iniciar ministério público era um momento de angústia e dor. Ele resolve fazê-lo. Ainda que a hora de morte não tivesse chegado, ele resolve fazê-lo. Meio que não tão público ainda, é verdade, porque a gente vê que ele transforma a água em vinho, mas nem todos ficam sabendo. Lembra, o encarregado da festa nem sabe de onde vem esse vinho. Os servos que encheram as talhas, os potes de pedra sabem. Os discípulos sabem, mas ninguém mais aparentemente sabe. É possível que os convidados da festa não soubessem. Então, começa a ser público, então, embora não inteiramente. Mas aqui Jesus se sujeita então a esse caminho de dor. E o que Jesus faz nessa transformação, nesse milagre, é extraordinário, porque ele opera renovação com quantidade e qualidade. Veja só, o versículo 6 destaca que Jesus observa que havia perto 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Não poucos comentaristas destacam que esse aqui é uma alusão explícita ao sistema religioso judaico que estava falido, né? Que buscava se purificar através de cerimonialismo externo, mas que não traria pureza nenhuma. O que Jesus vai fazer? Ele vai promover pureza, mas pureza acontece por intermédio de sangue. É por isso que água é transformada em vinho. Ele pega as talhas de purificação cerimonial e ele coloca nelas o símbolo daquilo que é capaz de remir e purificar-nos de todo o pecado. Existe uma transformação da velha ordem em uma nova ordem. Isso aqui acontece no começo de João. Nesse trecho que a gente está estudando aqui, a gente vê não só essa história de transformar água em vinho, mas a gente vê outras coisas. No final do capítulo 2, por exemplo, ele fala do templo que ele vai destruir e reconstruir em 3 dias. É um novo templo, o seu corpo. No capítulo 3, ele fala para Nicodemos de um novo nascimento. Não o nascimento de carne. No capítulo 4 ele fala para a mulher samaritana de uma nova adoração. Não neste monte nem naquele, mas em espírito e em verdade. Esse trecho todo está falando de uma nova ordem. De algo novo que estava sendo instaurado. De uma renovação operada por Jesus Cristo. Ele não era mais a sombra das coisas do passado, do Antigo Testamento, dos cerimoniais. Mas ele era a realidade de um novo tempo, de um novo período. Então, o que ele faz nessa festa é uma renovação. E essa renovação, ela é expressa por grande quantidade e qualidade. Quantidade porque João faz questão de testemunhar que esses potes de pedra eram grandes. Eles tinham medidas que equivaliam a entre 80 e 120 litros. Variava de pote para pote, mas eles eram potes grandes. Então transformar 6 potes de pedra desse tamanho significava ter
No mínimo 500 litros de vinho. A gente não está acostumado com festa de casamento com 500 litros de vinho. Mas essa é uma característica do Evangelho de João. Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para a multidão, sobram pães que são recolhidos. Quando ele fala assim do Espírito Santo, ele fala do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O tempo todo os sinais de Jesus estão apontando para a abundância das suas bênçãos. Ele não traz em medida pequena, ele traz em grande quantidade. Mas não só quantidade, uma das outras coisas que João destaca é a qualidade do vinho. Curioso aqui é como o encarregado da festa só entra no final da história. E ele é mantido, vamos dizer assim, ignorante de tudo que aconteceu para que o milagre seja de fato certificado. Ele não sabe do que aconteceu. Ele acha que isso é vinho normal. E ele falou assim, uau, que vinho bom! De onde você tirou esse vinho? Nunca vi gente colocar vinho bom no final da festa. Normalmente todo mundo já comeu, já está satisfeito. Você traz alguma coisa que você ainda tem. Mas a primeira impressão é que fica. O vinho bom era apresentado no início, mas esse noivo não. Ele tem vinho bom e monte no final. Aqui a renovação ela é demonstrada como sendo abundante e como sendo da melhor qualidade possível. Jesus Cristo faz isso, ele opera algo que impressiona as pessoas por causa da sua qualidade. Mas o texto termina com algo que dá sentido a essa passagem, e eu quero refletir um pouco sobre isso. No versículo 11 diz assim, olha só, verso 11 fala, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Lembra que eu disse no início que isso aqui é um sinal que tem simbolismo, por isso que eu falei do vinho, que é relacionado à sua morte, a minha hora não chegou. Por isso que eu falei dele ser o encarregado da festa, que de fato bota ordem, traz alegria, mas que a alegria da festa custa a sua tristeza. Ele banca a alegria com tristeza nele. Aqui os sinais são isso, os sinais eles não são demonstrações de poder. Jesus não era um mero mágico que impressionava pessoas com poderes especiais, mas apontam para a glória do seu feitor, a glória de Jesus Cristo. É verdade que nem sempre os sinais despertavam fé, sabe? Tem momentos no Evangelho de João em que Jesus faz sinais e as pessoas não respondem em fé. Em outros momentos eles respondem com interesse, eles querem ir atrás de Jesus por causa do pão que sacia a fome. Mas o que o Evangelho de João vai mostrar de novo é que sinal só cumpre o seu papel se apontar para o seu destino. Não é assim? Ninguém fica parado na estrada olhando para um sinal e dizendo, ai que impressionante, olha que bonito, que bem feito, não é? Ele não cumpre o seu papel, a não ser que ele aponte para o destino final. Sinal é isso. E quem não enxergava a Jesus, o feitor do sinal, não tinha entendido aquele milagre. Não tinha crido. Então fé no Evangelho de João é entender quem é Jesus, entendê-lo como Cristo. Fé não é acreditar no sobrenatural, mas descanso naquele que revela a glória de seu Pai. Isso dá margens para você e eu confrontarmos aqueles que acham que têm fé. Não, eu acredito, eu creio em Deus. Não, crer em Deus não é saber que Ele existe. Satanás também o faz. Não é? Tiago fala isso, ele sabe que Deus existe e até treme. Os demônios fazem isso. Mas crer em Cristo Jesus é submeter ao seu senhorio. É se espantar com a sua glória e ser testemunha dela. Uma das coisas que a gente viu na passagem do domingo passado é que um está contando para o outro e um discípulo está fazendo outro discípulo. E agora os discípulos creram porque viram o primeiro sinal. Para quê? Para que deem testemunho. É isso que João está fazendo quando ele escreve o Evangelho. Ele fala, olha, podia ter dito muitas outras coisas, mas essas eu registrei para que vocês creiam. Ele é testemunha disso. Ele está contando essa história por uma razão, ele quer que você entenda quem é Jesus. E, por favor, não tenha a impressão de que Jesus se revela só aos entendidos. Porque esse sinal foi feito onde? Em Caná da Galileia. 2 vezes é destacado isso. Galileia era o lugar em que ninguém esperava que viria alguma coisa boa. Onde é que Jesus resolve fazer o primeiro milagre? Lá. No lugar desprezado. Um lugar que
ninguém dava muito crédito, na Galileia, numa cidadezinha pouco expressiva. Então Jesus faz isso porque Ele quer mostrar-se a qualquer tipo de gente. E eu quero encorajar você a compreender algumas das coisas que esse texto nos diz sobre Jesus Cristo e compartilhar isso com outros. Entender que Jesus Cristo não é alguém que nos livra, nos limpa a barra, como a gente pensa. Ou que Ele nos livra de aflições. Não, Ele transforma a nossa vergonha em glória. Olha só, eu e você, para todo sempre, nunca seremos vistos como gente que nunca pecou. Porque nós pecamos. Mas gente cuja dívida foi quitada. Então é impressionante como nós temos motivo para vergonha, mas nós seremos exaltados. Porque todo aquele que se humilha será exaltado, disse Jesus. Então, a ideia de que nós temos nossa vergonha transformada em glória é a história de quem conhece a Jesus Cristo. E é isso que você tem que testemunhar. Não é uma glória que é sua, é dele, refletida em você. Ele transforma a sua e a minha vergonha em glória. Ele transforma a nossa preocupação em descanso. Eu falei que Ele fez isso no 7º dia. Porque nós vivemos nesse mundo aflitos, preocupados com as coisas que nos cercam. Se elas vão faltar, nós temos medo do que vai acontecer. A gente corre atrás do vento. E se a vida é só isso aqui, se a vida é vista debaixo do sol, é vaidade das vaidades, disse o pregador. Então o que esse texto nos mostra? Nos mostra o sol raiando por entre as nuvens. Aquele que se fez carne, o Deus que se fez carne. Vimos a sua glória. Ela não ficou escondida. Ela veio até nós, para que a gente enxergue a beleza do seu ser e testemunhemos a outros. E eu gostaria que, à medida que nós encerramos essa mensagem e participamos da ceia, nós percebamos que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos fazendo isso. Nós anunciamos a sua morte até que Ele venha, diz o texto bíblico. Jesus disse no registro de Marcos, quando Ele termina de celebrar a ceia, Ele diz assim, não vou mais tomar desse vinho, até que eu entre no reino. Sabe o que é curioso? Naquela hora, Jesus ficou angustiado. E transformar a água em vinho significava iniciar um período de sofrimento e consequente derramamento de sangue. O sangue da nova aliança. Mas vai ter um dia em que o vinho vai ser motivo de festa para Ele e para nós. Isso aqui é uma antecipação daquela festa. A ceia é um momento em que nós antecipamos, temos um antegosto da ceia celestial, por assim dizer, não é? De um tempo de festa, de boa comida, de fartura de comida, de vinho bom, conforme diz as Escrituras. Eu quero orar, pedir que Deus nos dê um tempo de descanso. Eu quero que você experimente neste ano, e eu vou orar para que eu e você experimentemos isso, um tempo em que nossa vergonha não domina a nossa vida. Em que nós somos capazes de expor às pessoas o que nós fizemos, mas como nós nos sentimos perdoados por Jesus. Para que eles saibam que nós não temos uma vida limpinha, como quem nunca fez nada, mas uma vida coberta pelo sangue daquele que trocou a sua tristeza pela nossa alegria. Vamos orar? Pai do céu, nós te agradecemos por essa história simples, singela, é verdade, mas com profundidade de entendimento. Nosso Salvador aqui não estava só continuando uma festa, não estava apenas promovendo alegria fugaz, passageira. Ele estava nos ensinando que a nossa alegria, que só pode ser encontrada nele, custa a sua tristeza e morte, a sua angústia e morte. É importante que nós entendamos isso. Em momentos de aflição, ensina-nos a nos achegarmos a Ti e a nos lembrarmos que em Ti nós temos alegria inesgotável, descanso inesgotável. Isso custou a perturbação do nosso Salvador, é verdade, a tristeza dele. Por isso nós queremos que, em momentos em que nós oramos e somos atendidos por Ti, faz-nos lembrar do Salvador e da sua obra, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja engrandecido, agradecido por tudo que nós temos. O custo foi alto para Ele, mas hoje nós celebramos isso com alegria. Oramos em nome dEle,
Amém.